o nosso Deus. Saúde, amada igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? E também a todos que se encontram em seus lares, que a paz de Cristo esteja reinando em seu coração, amém? Meus prezados irmãos, o texto em que o Senhor colocou em nosso coração, né, para que meditássemos juntos, primeiro, eu gostaria de estar lendo em Efésios 2, eu gostaria que a igreja fosse de forma responsiva. Efésios 2, de 1 ao 10. Leiamos. Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. A igreja. A potestade do ar nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Para mostrarmos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e em bondade para conosco em Cristo Jesus. porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, Pois somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Muito obrigado. Que Deus, assim, continue te abençoando, né? E que essas palavras sejam realmente de edificação na sua vida e na vida de todos aqueles que se encontram aí em seus lares, né? Que a paz de Cristo realmente possa estar te dando aquele consolo, conforto e a certeza, né, de que nós vivemos pela graça de Deus, né? Como diz o texto, né? Mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Então não é nem de obras, né? Não, muitos pregam que se não fizermos muitas obras, né, não há como chegar aos céus. Mas na verdade não foi isso que a palavra de Deus sempre nos afirmou. Sempre ela afirma que é pela graça de Deus. Graça, algo que nós não merecemos. Nós não fizemos nada. E Ele fez tudo isso por nós, por amor a nós. É o Senhor Jesus Cristo, quando deu a sua vida por nós, pagou aquele preço, o preço do sangue, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Agora eu convido os irmãos para que abra agora em Evangelho segundo João, Evangelho segundo João, capítulo 11. É um texto bastante conhecido, né, pela igreja. O próprio tema já diz tudo, né? Que é a ressurreição de Lázaro. Creio que todos já conhecem esse texto
quase de cor, né? Mas a palavra de Deus diz que sempre ela se renova a cada manhã em nossas vidas. Leamos. Estava Lázaro enfermo em Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, e era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de lá dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquela a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estás salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muito dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei mesmo, tudo quanto pedires a Deus, tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Depois, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar.
Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Perguntou: Onde o sepultaste? Eles responderam: Senhor, vem ver. E Jesus chorou. Então disse aos judeus: Vede o quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que esta não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, e era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu? Se crês, verás a glória de Deus? Tirai então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas falei assim por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras, e o rosto envolto em lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-lhes e deixai-o ir. Muitos dentre os judeus tinham vindo visitar Maria, e vendo o que fizera, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizara. Oremos. Curva sua cabeça. Vamos falar com Deus. Bendito Deus, Pai que estás nos céus, Deus de infinita bondade e misericórdia, nós te somos gratos, Senhor. Mesmo pecadores como somos, ó Deus, imperfeitos, Senhor, e carecemos da Tua misericórdia, da Tua bênção, todo dia de nossa vida, Senhor. Deus bendito, neste momento, Senhor Deus, rogamos, ó Deus, a Tua bênção, ó Deus, sobre a vida desta igreja, Senhor, sobre a vida de cada irmão, ó Deus, que se encontra em casa, ó Pai, seja também no trabalho, onde quer que esteja, viajando, ó Deus, ó Pai, em nome de Jesus, rogamos que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, seja no leito de hospital, Pai, que a Tua palavra, Senhor Deus, possa estar confortando e consolando, Senhor Deus, aqueles corações ali, ó Pai, em nome de Jesus. Deus bendito, rogamos, ó Deus, que o Senhor esteja curando, ó Deus, os enfermos, ó Deus, como o Teu Filho, ó Deus, ressuscitou, ó Deus, no passado, Deus, e continua agindo em nosso presente, nossa vida presente, ó Deus. Deus bendito, nós te agradecemos, ó Pai, pelo Teu amor para conosco, Pai, de ter dado o Seu Filho Jesus por nós. Deus amado, agora rogo pela vida do Teu servo e fala contigo, Senhor. Ó Deus, nada sei, ó Deus, tudo vem de Ti, Senhor. Coloco nas Tuas mãos, Senhor, para que o Teu Espírito, ó Deus, usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade, Senhor. Que não seja eu, mas o Espírito Santo, ó Deus, usando para que fale somente aquilo que for da Tua vontade e do Teu agrado. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. A palavra de Deus é registrada no Evangelho segundo São João, né? Vem nos relatar justamente uma história maravilhosa. Ao mesmo tempo, em certas partes, poderíamos dizer triste, né? Porque se trata de um velório, de uma morte. Quando nós falamos de morte, geralmente há tristeza, né? Há no coração
quando recebemos a notícia de que alguém passa por uma família passa por uma perda, ou alguém está prestes a partir desta vida, o nosso coração muda, os nossos semblantes muda, se transforma, quando nós recebemos a notícia de que alguém foi acometido por uma enfermidade, e essa enfermidade, ela vai de tal forma destruindo o organismo das pessoas, então nós mudamos completamente, e principalmente a pessoa que é vítima. E nós deparamos aqui com uma história que não foi diferente, que é a história de Lázaro, um servo muito querido do Senhor Jesus, tanto ele quanto as suas duas irmãs. O texto diz que era amigo de Jesus. Então, amigo, quando diz a expressão amigo, é algo mais profundo, vai além de um colega, Quando se trata de colega, eu sempre, no meu serviço, às vezes, conversando com um jovem, também até evangélico, ele fala assim: não, nós todos somos amigos. Eu não sou seu amigo, não, sou seu colega, porque aqui nós somos todos colegas de trabalho. Amigo é diferente. Amigo é aquele que ele não importa de fazer um sacrifício para te ajudar. Colega não. O colega pode também até te trair. O amigo também trai, mas na maioria das vezes o colega há mais chances de o colega te trair do que o amigo. Então, e o texto então narra assim essa descrição de Lázaro, que Lázaro estava enfermo em Betânia, na aldeia de Maria e de sua irmã Marta e Maria, as duas irmãs. E então, quando viu que as coisas foram se apertando, se agravando, então Marta manda a comunicação para Jesus, para que Jesus viesse, e evitasse, curasse Lázaro. O desejo dela era que ele chegasse e curasse ele, para que não houvesse o velório, para que não houvesse acontecer aquele velório. Mas, quando Jesus recebe aquela mensagem, aí a gente fica imaginando, mas Jesus não era amigo de Lázaro? Não era para ele imediatamente ir procurar Lázaro? Geralmente, quando ele recebe uma notícia, de um parente, se está prestes a falecer, então nós imediatamente providenciamos um meio para que a gente se desloque até aquele local, ou para ter os últimos momentos ali com ele ou com a família, então para estar junto. Mas o texto fala diferente, que Jesus ainda demorou mas 2 dias, 3 dias, para chegar até o local. Mas quando ele recebeu a notícia, ele ainda ficou 2 dias por ali, depois que ele resolveu então ir para onde Lázaro estava, e ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Então os discípulos esperavam que, quando Jesus recebeu aquela notícia, iria imediatamente para ali. Mas ele não fez isso. Ele não fez isso. Por que será que Jesus não fez? Por que será?
Ele queria dar tempo, justamente para que quanto mais tempo passasse, seria mais improvável, né, o ressuscitar de uma pessoa. Porque se ele fosse logo no dia seguinte, né, após a sua morte, né, teria menos pessoas também presentes. Mas ele sabia que haveria muitas pessoas ali no velório de Lázaro. E era justamente a oportunidade para que ele mostrasse a glória de Deus. E por que que ele veio? Essa é a razão principal de que ele demorou. Ele tinha que demorar para que mais pessoas estivessem ali presentes naquele velório. Porque ele sabia, né? O texto discorre bem claro isso. Quando ele diz, ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ele. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias. Está no verso 6, tá? 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltar para lá? Olha como é que era a fé, né? Eles estavam com Jesus em tantos outros milagres, em tantos acontecimentos que eles presenciaram. Mas naquele momento bateu-se um pânico e um medo. A ponto de Dimas dizer, nós vamos também lá para morrer lá junto com ele. Nós vamos para morrer junto. E esse mesmo Dídimo, ele é o mesmo que é o Tomé, né? Foi o mesmo que quando Jesus aparece lá entre os discípulos após a sua morte, né? E ele ressuscita e aparece lá entre os discípulos, né? E só que Tomé não estava no momento que Jesus apareceu. Então ele falou assim, se eu não tocar nas suas mãos, eu não acredito que ele ressuscitou. Eu não acredito que ele ressuscitou. Então já era uma pessoa pode dizer, de pouca fé, né? Um homem totalmente desprovido de fé. Está no verso 16, né? Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Para ele, Jesus iria ser morto ali. E eles também. Onde estava a fé dos discípulos? Onde está a sua fé? Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Agora chegou sim, há 4 dias. Versículos 17, né? Versículo 17, para confirmar aí, tá? Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado há 4 dias. Então, olha a quantidade de dia que se passou. Quer dizer,
muitas doenças, há pessoas que são acometidas de enfermidade que aparentemente parecem estar até mortos, né? E houve um caso, um registro, isso é fato, né, de um ator que estava até gravando novela e ele começou a passar mal e foi dado o diagnóstico que ele estava morto pelo médico. Só que ele sofria dessa doença, que a pessoa seria considerada como morta. E só que o médico que tinha conhecimento do diagnóstico dele não estava presente. Quem deu o laudo foi um outro médico. E houve o sepultamento dele, né? E quando o médico soube, o atual dele, que soube que ele havia falecido, então o médico veio imediatamente, mas ele já havia sido enterrado. Já tinha passado mais de um dia. E eles, então, na esperança ainda de uma tentativa para que houvesse, ver se havia condições de estar vivo, fizeram a remoção do caixão, mas realmente já tinha falecido. Só que o que aconteceu, que o caixão, quando abriu, ele estava todo arranhado, e ele estava de bruços dentro do caixão. Isso foi um fato que aconteceu nos anos aproximadamente 76, 79. Não é bem o ano, não, mas me fugiu agora o nome do ator, né? Mas muitos da minha idade aí devem lembrar desse fato, né? Então, quer dizer, então a gente fica pensando, né, que como é triste, né, uma perda. E não é diferente no caso de Maria e de Marta. Elas amavam o seu irmão. E Jesus amava os três. Tanto é que quando Jesus, chegando ali na casa de Maria e Marta, Marta vem correndo ao seu encontro. E ela, num desespero, gritando: mestre, mestre, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus, naquela hora, se comoveu no seu coração. Mas Jesus disse para ela: não, ele não morreu, ele está dormindo. Mas, então Jesus disse para ela, eu sei, versículos 24, eu sei, replicou Marta, que há de ressurgir na ressurreição no último dia, porque ele falou assim, ele há de ressurgir, né? O teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Versículo 25. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crê nisto? Sim, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e disse, em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa
a consolavam. E vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe os pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Vendo Jesus a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: Onde o sepultaste? Eles responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Naquele momento Jesus chorou. Porque pela amizade, pelo companheirismo, porque era realmente muito íntima a amizade que ele tinha com aquela família. Era uma família querida. Mas alguns o objetivaram. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Está sempre um incrédulo no meio, né? Duvidando, né? Dos milagres de Jesus, da condição, do amor que Jesus tem. E não sabendo que, como ele já havia dito, né? Porque eu sou a ressurreição e a vida, né? Não podia ele abrir os olhos ao cego, fazer que esse não morresse, mas era o plano de Jesus. Só que eles não entendiam. E não era como eles queriam, mas como segundo a sua vontade. E isso deveria acontecer porque era para que fosse manifesto ali a glória de Deus. E isso acontece muitas vezes conosco. Muitas coisas nós não entendemos o que ocorre. De repente somos acometidos de uma enfermidade. Aí tem uns que pregam para ele, mas o cristão não pode adoecer, não. O cristão não pode ter doença. O cristão não pode ser pobre. Não é isso que a palavra de Deus afirma. No mundo tereis aflição. O próprio Jesus afirmou isso. Lutas, vitórias, derrotas. Mas, como diz o apóstolo Paulo, mas em nome de Jesus eu as venci. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Versículo 38. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Tirai a pedra. Por que será que Jesus podia ter só apontado para aquela pedra? A pedra podia ter removido, né? Porque tem coisas que é para nós fazermos. Tem coisa que foi designada para nós fazermos. E o que é para nós fazermos, Deus não faz por nós. Aquela pedra tinha que ser retirada pelos homens. Aquela pedra tinha que ser retirada pelos homens. Para que Lázaro saísse para fora. Quando os homens agem, a coisa acontece. Porque Deus age. E o que aconteceu? Então Jesus
ergue os olhos para os céus. E diz, né? Levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. O 41. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente. Por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. Era o momento propício. Porque olha o tempo que deu, né? Quando chegou a mensagem para ele: Lázaro está doente, que era para ele visitar. Aí o tempo se passou, né? 1 dia, 2 dias, 3 dias, e só no 4º dia, né, que ele compareceu ali. Isso deu tempo de que muitas pessoas ficassem sabendo, para que quando Jesus chegasse àquele local, teria bastante, porque quando anunciava que Jesus ia chegar em determinado lugar, a multidão se juntava, aglomerava. A gente pode perceber isso naquele momento em que ele queria estar só, né? Naquela passagem lá que ele estava com os discípulos, aí ele pega e passa da banda do rio, do mar, para o outro lado, no barco. E quando ele chega lá, de repente, a multidão se ajuntou, deu um jeito de chegar ali onde ele estava. Então, sempre as pessoas queriam, uns para ver seus milagres, outros porque realmente criam, né, e queriam seguir, mas muitos queriam só, tanto é que ele chegou a citar: vocês não me seguem pelo pão que carece, mas pelo que perece, mas pelo pão que carece. Quer dizer, ali na multiplicação dos pães. Porque muitos o seguiam com o intuito de saciar-se, né? Alimentar-se fisicamente. Mas tinha muitos que tinham o desejo realmente de saciar-se com as verdades de Deus. E é isso, o desejo que tem que arder em nosso coração. O desejo de saciar-se da verdade, das verdades bíblicas, da verdade de nosso Deus. Jesus então diz para Lázaro, em alta voz: Lázaro, vem para fora. Lázaro, e saiu quem estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras, e o rosto envolto em lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus, tinham vindo visitar Maria. Vendo o que fizeram em Jesus, creram nele. Então, muitos dos que vieram visitar Maria e Lázaro e Marta creram nele. Por isso que o texto fala, né, que quando Jesus toma conhecimento daquela mensagem, ele fala: para a glória, para que a glória de Deus seja manifesta. Porque seria justamente uma oportunidade para que Jesus estivesse mostrando àquele povo que ele era o Filho de Deus, o enviado de Deus, para que veio ao mundo com o propósito de mostrar para o mundo de que nós tinha condições de seguir, de cumprir
ou deveríamos seguir as ordens, seguir os mandamentos bíblicos. Mas nenhum homem conseguiu cumprir o mandamento, as ordens. Ele foi o único que cumpriu. Por isso que ele veio. Por isso que ele deu a sua vida por nós, ali na cruz do Calvário. Para que nós tivéssemos vida. E é por isso que ele quer que retiremos a pedra que impede a nossa visão de enxergarmos os propósitos de Deus. Tirar do caminho a pedra que impede que nós tenhamos uma vida abençoada. Tirar a pedra que impede o crescimento do trabalho. Tirar a pedra que prejudica a vida do próximo. Tirar a pedra para que a sua vida seja abençoada. Então saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com atadura e o rosto envolto em um lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Deixai-o ir. Porque ele sabia que agora Lázaro iria testemunhar das bênçãos de Deus. Iria levar a sua mensagem. E é isso que Deus quer de nós. Foi por essa razão que Jesus pagou o preço. Para que nós obedecêssemos o ide. Ide. E pregar o evangelho a toda criatura. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Amém?